Olá pessoal, esse vídeo aqui tá sem planejamento nenhum, mas eu vou tentar ver se eu consigo passar minha mensagem para vocês. Essa bebezinha aqui que eu quero mostrar para vocês, se o José deixar. Peraí, José, peraí meu amor, não atrapalha não, já tá difícil aqui, fazendo no improviso e você ainda mais atrapalhando. Desça um pouquinho, desça, depois eu brinco com você. Vamos, José. Sim, pessoal, olha que bebezinha fofa que eu tô trazendo aqui para mostrar para vocês. José, mas tá assim, aqui é danada, uma confusão danada. Mas vocês sabem como é, né, minha gente? Eu não tenho moral para esses bichos. E enganchou a boneca aqui. Ei, não derrube não. Não derrube a canetinha não, amor. Sim, olha aqui, essa minha fofurinha. Era pra eu ter penteado a bichinha, ter hidratado o cabelinho dela, mas nem deu certo. A gata derrubou a caneta. Mas olha, ela é muito fofinha. E a gente responde uma coisa, você tem culpa? Culpa! Não é preciso que seja culpa em cima de alguma coisa muito séria, muito grave. É culpa normal mesmo que às vezes a gente tem. Nem precisava, ou porque a gente se avalia muito mal e assume uma culpa que não tem razão de ser, ou porque às vezes a sociedade diz, impõe modelos, a gente não consegue seguir aquele padrão daquele modelo e aí se sente culpado, ou quando alguém assim que tem uma certa influência sobre a gente, um poder assim de nos convencer ou de criar assim dor na consciência também sugere que você não está sendo correto nisso, naquilo e naquilo outro, porque você deveria ser assim, assado, e a gente termina absorvendo a culpa. Enfim, mas culpa a gente sempre tem. Olha, eu tenho assim, um monte de culpa. E hoje eu tô aqui para dizer uma delas para vocês. Eu sinto uma culpa muito grande de gostar de ler, gostar dos meus livros de literatura e, no entanto, não poder ler. Vocês já conhecem todo esse enredo, né? Que eu não posso ler, que eu não tenho tempo de ler, que eu não tenho um ambiente propício de paz, sem preocupações na minha cabeça, sem ansiedades, e aí eu termino sem ler. E aqui isso fica me torturando todo tempo, certo? Por eu não conseguir ler. E aí eu estou agora nesse 2026 tentando criar na minha vida, inserir na minha vida projetos que são alternativas simples, mas que me ponham em contato com aquelas coisas que eu gosto, mas que eu não estou podendo exercer, não é? E claro que essas coisas sempre têm um bebê envolvido, porque já que eu gosto tanto de bonecos, né? Por que não colocar um ali como se fosse um guardião daquele projeto? Por isso que eu tô com essa bebezinha aqui, porque eu escolhi essa lindinha aqui para ser a guardiã desse meu projeto relacionado à leitura dos livros de literatura que eu não estou podendo ler. Deixa eu afastar aqui para aparecer o gatinho também, né? Tão bonitinho, não vai ficar fora não. Então, ela não tem nome ainda. Inclusive, um dos meus objetivos aqui nesse vídeo é pedir a vocês sugestão. Vocês vão ver como é que está que eu estou desenvolvendo esse projeto. Então, se derem para vocês dar uma sugestão, que nome eu boto nessa bebezinha linda, fofa, aí eu agradeço, que aí eu escolho um nome ou sorteio um nome entre as sugestões que vocês enviarem para mim, tá legal? E aí vamos voltando, deixa eu falar do projeto. Sempre esses projetos que eu estou colocando em prática nesse ano, eu estou fazendo juntamente com o terapeuta, das nossas conversas, e a gente vai levando por um viés que acabe vendo qual é o melhor modo de eu tratar essas questões que eu tenho, como no caso hoje a culpa por não poder ler meus livros de literatura. Então a gente cria esses projetos. Na verdade, quem faz 95% é ele. Eu só faço assim, sabe? Só
dá assim um remendo depois, no final, mas é ele que está fazendo todo esse projeto. Então, a minha bebezinha, ela significa o contato que eu vou ter com os meus livros de literatura, para que eu me conscientize que se não é possível ler, pelo menos que eu esteja em contato com ele, porque posso não absorver o conteúdo, mas eu vou ter ciência do que se trata, aquela história, e também vou ter o contato emocional com ele, através desses, uns 10 minutinhos que eu reservo do dia para entrar em contato com ele, porque ele não é o único projeto, eu estou gostando muito, muito, muito dessa técnica de usar projetos para me aproximar de determinadas coisas, e que essas coisas sempre têm por trás a figura de um bebezinho para que tenha esse toque de lúdico, não é? Então, como é que funciona esse projeto? Eu vou explicar para vocês. É o seguinte, a bebezinha, sugestão dele, ela está com um livro, porque, claro, quando eu olho para o bebê, aí eu tenho que me lembrar, fazer a associação do projeto, porque afinal de contas, quantos bebês meus são representantes de projeto? Então, aqui dentro dessa sacolinha, ela tem um livrinho pequenininho de literatura, porque esse projeto é envolvido com literatura. Ela também possui um caderninho em branco, certo? Que pode significar o que? 1000 coisas, o que eu tenho a dizer, e que não precisa ser muito, pode ser apenas uma emoção que eu senti quando eu exerci esse projeto. E ela também tem uma canetinha. Tudo isso fica constantemente com ela, viu? E aí, como é que eu faço como é que eu desenvolvo esse projeto? Assim. Deixa eu ver se eu consigo abrir, porque eu não consigo aprender muito a lidar com tecnologia, não é? Aí envolve essas coisas e eu não sei se eu consigo. Olha, tava botando o dedo no lugar errado. É aqui em cima. E não adianta me ensinar não, porque no outro dia eu já estou esquecida. Aqui eu vou ler o texto que a gente escreveu. Viu, minha gente? Como eu estou dizendo para vocês, é basicamente ele que escreve. Mas, vamos lá. Projeto Leitura Sem Culpa. Por que sem culpa? Sem culpa porque eu não vou ver o livro, eu vou entrar em contato com o livro. Mas se é o que eu posso fazer, eu não devo ficar carregando essa culpa. Na medida que o projeto for acontecendo, que eu for sentindo a diferença emocional que eu tenho em relação aos livros, não posso ler, não é um conhecimento intelectual. Intelectual seria se eu lesse os livros e depois eu fizesse um resumo, ou se eu falasse alguma coisa do livro, mas não vai ser isso porque eu não posso ler o livro. Eu posso sentir o livro, eu posso ter uma relação com o livro de carinho, de admiração, mas está valendo. Quem disse que não está valendo? Então vamos ler aqui sobre esse projeto sem culpa. Projeto Leitura Sem Culpa. Este projeto nasce do reconhecimento de um limite e da decisão de não transformar esse limite em abandono. Pronto, o que é o meu limite? O meu limite é só dedicar o quê? 5, 10 minutos no máximo a um livro de literatura, que precisaria de quê? De 3 dias para ser lido, entendeu? Mas o meu limite é esse. Se o meu limite é esse, só posso dispor de 10 minutos, então eu vou trabalhar dentro desse meu limite. Durante muito tempo, a leitura de literatura esteve ligada em mim à exigência de tempo, concentração e continuidade. Quando essas condições não eram possíveis, surgia a culpa. E com ela, o afastamento silencioso daquilo que amo. Olha só, eu queria ler, eu não podia ler, eu me sentia culpada, aí me afastava totalmente dos livros. E sofria. Leitura sem culpa propõe outro caminho. Aqui, o livro não é tarefa, é presença, é companhia,
é algo que posso acolher mesmo quando não consigo avançar. Aí eu vou ter que aprender a olhar o livro de outra forma, que não é um projeto para ser lido. A leitura deixa de ser medida por páginas, passa a ser reconhecida pelo eco que provoca. Ela não está sendo lida, mas ela vai provocar determinados sentimentos em mim, no momento que eu volto a ter contato com os livros. Uma sensação, uma identificação, uma palavra apenas. Quando eu pego um livro, eu vou ter, dali vai surgir alguma coisa. É uma identificação de acordo com o tema com que tratar aquela história. É uma sensação. Ou seja, pode me remeter que é um livro, por exemplo, muito emotivo, aí eu vou ter aquela sensação de tristeza, de alegria, de desamparo, enfim, seja o que for. E apenas uma palavra. Um livro, muitas vezes, ele pode me indicar várias coisas ou apenas uma palavra só. E o que é que eu vou fazer com essa palavra? É o que eu vou registrar no caderno de ecos. Lembra do caderno de ecos de história? Pois esse é o caderno de ecos da literatura. Então, aí eu posso registrar apenas uma palavra. O projeto respeita o corpo que tenho, a vida concreta que vivo e o ritmo possível de cada dia. Olha só, esse projeto é para respeitar o corpo que eu tenho. Por exemplo, nesse corpo habita uma idade de 69 anos. Eu já não consigo fazer as coisas com o ritmo que eu fazia antes. Eu lia dentro de ônibus, eu lia encostada em algum canto que tivesse, eu lia desesperadamente, mas eu conseguia ler antes. Hoje, a minha vista é falha. O meu tempo é escasso, então tudo isso é uma adaptação da leitura ao meu corpo. Por isso, às vezes leio, às vezes apenas folheio, às vezes escuto um resumo, abraço o livro ou olho a capa e as gravuras. Viu só quanto modo diferente tem de se lidar com o livro que não seja lendo? Às vezes leio. Às vezes folheio apenas. É tão gostoso você folhear um livro. Às vezes escuto o resumo. Faz parte do projeto isso, vou explicar já para você. Às vezes abraço um livro. Sim, ele pode me passar, sim, um afeto que me dá vontade de abraçá-lo. É como se eu estivesse abraçando as ideias que ele um dia me passou e que muitas vezes vem na minha memória. Tudo isso é leitura. Por quê? Porque há encontro. É leitura porque no momento que eu estou com um determinado livro, eu estou me encontrando com ele. E é um encontro muito prazeroso. O mantra que sustenta esse gesto é simples e verdadeiro. Esse aqui é o mantra desse projeto, né, da leitura. Não abandono o que amo, mesmo indo devagar. Aqueles livros que antes eu deixava abandonado por conta da culpa, agora eles não serão abandonados. Nem que eu caminhe muito devagar em relação a eles. Eu faça isso, todo esse projeto, sem saber se um dia eu poderei voltar a lê-los. Não importa. Estou caminhando devagar, estou caminhando nos meus 69 anos, estou caminhando nos meus limites de tempo. A boneca... Aqui, ó, se referindo à doutora aqui. A boneca que representa esse projeto traz os olhos apertadinhos. Oi, minha mãe, tá vendo como o olhinho dela é bem apertadinho? Traz os olhos apertadinhos, marcados por um riso farto. Ela segura um pequeno livro de literatura, não como quem cumpre uma obrigação, mas como quem guarda algo querido. Ela lembra que a leitura também pode ser alegria leve e o amor aos livros não se perde quando o passo diminui. Mesmo dentro dessas condições, ou seja, o meu passo diminui, não sou mais aquela que lia muito em todo canto, porque tinha uma cabeça fresca, tinha uma cabeça tranquila, sem toda essa ansiedade de hoje, desses meus compromissos. Então, aí nesse tempo dava para eu ler. E graças a Deus que eu li muito, mas hoje em dia as coisas estão diferentes.
Esse projeto não busca desempenho, nem regularidade perfeita, nem profundidade forçada. Não posso ser regular na leitura. Eu não sei se hoje eu posso fazer o projeto, aí depois só vou poder fazer esse projeto daqui a 5 dias, uma semana. Não sei, vai depender de muita coisa. Não precisa ser regular e também não precisa ser uma leitura profunda, porque aí eu vou tentar forçar e vai resultar em fracasso. Não, sendo superficial mesmo, sabendo só do que trata o livro. Tá bom demais. Busca apenas isso. Manter vivo o vínculo com aquilo que dá sentido. Isso basta. E é claro que quando eu exponho para vocês um projeto desse, minha gente, não é por conta do meu projeto, é tentando passar essas ideias também para vocês. Não em relação a livro, mas em relação a alguma coisa que vocês não estão conseguindo fazer, em relação a alguma coisa que vocês querem, mas estão se sentindo impedidas. Então, será que não existe uma possibilidade de você realizar aquelas pequenas coisas que você gosta, que você sabe que vai lhe fazer bem, que vai levantar o seu astral? É sempre nessa intenção. Agora, uma amostrazinha de como funciona esse projeto. Tá aqui, eu peguei um livro. Eu vou botar a bebezinha agora, aqui, só enquanto eu apagar ali a luz. Ah, não precisa não. É o gato que tá deitado aqui atrás de mim e eu não tô tendo nem espaço para poder balançar aqui a cadeira, porque essa leitura é feita no balanço, mas ó, o gato deitou aqui e eu vou ficar na pontinha da cadeira, mas vai dar para vocês entenderem. Então, o projeto se desenvolve assim. O livro escolhido, minha gente, foi esse. Rosinha Minha Canoa, José Mauro de Vasconcelos. Certo? É claro que a minha vontade é de ler esse livro, mas não dá para ler. O projeto trata disso. Então, eu apago a luz. Na verdade, eu apago a luz toda do quarto, mas eu vou deixar essa acesa, que é só para dar uma ideia para vocês de como é que o projeto funciona. Primeira coisa que eu chego aqui no quarto é vir para esse altarzinho. Esse altarzinho é dos livros de história. E esse altarzinho também é da literatura. Quando é a literatura, eu uso essa luminária e as luzes todas apagadas. Quando é o projeto de história, eu acendo o incenso e a vela. E as luzes são acesas, porque no de história eu leio alguma coisa. Então, o que é que eu faço? Escolhido o livro? Certo, tudo bem, tá aqui o livro. Posso ler? Não, eu não posso ler, mas eu posso ter contato com o livro. Então, sempre na companhia da bebezinha correspondente, eu olho o livro, eu abraço o livro e eu me balanço com o livro, como se eu estivesse ninando a bebê e me ninando. Então, o que é que eu faço? Procuro no Google o nome, Rosinha Minha Canoa, e peço para o Google me dar o resumo. Eu fecho os olhos e escuto o resumo do livro. 2. A Companhia da Canoa. Rosinha não é apenas um objeto, mas uma personagem com alma, sentimentos e memória, com quem Zé Orocó compartilha suas emoções e ouve histórias. 3. Incompreensão social. A sensibilidade de Zé Orocó e sua loucura, conversar com a canoa, o afastam da sociedade, levando-o ao hospício, onde a verdade simples da vida é distorcida pela instituição. E 4. Lirismo e fantasia. A narrativa mistura realidade e fantasia, com lendas e histórias fantásticas contadas por Rosinha, criando um mundo mágico. Então, minha gente, é claro que aqui eu botei somente um pedacinho, e não foi nem o pedacinho do começo, porque aqui eu já estava ouvindo e pegou na metade pro fim. Mas o que significa é que eu escuto o resumo do livro, de olhos fechados, que é claro, eu já disse para vocês que eu tô no escuro, não é? Depois eu acendo a luz, eu pego o caderno da literatura, do projeto de literatura, que é esse projeto, e eu vou escrever apenas uma sensação, uma emoção, alguma coisa que foi dito aqui e que eu achei muito bonito, que me tocou profundamente. É simplesmente isso.
a gente pensa até que é tolice, mas quando você está machucado porque não pode fazer uma coisa que você tanto gosta, você descobre que fazer um pequeno exercício de contato com aquele objeto amado lhe causa um bem muito grande. Minha gente, era isso que eu queria dizer para vocês hoje, no sentido de convidar vocês a também fazerem seus pequenos projetos e ficar por hoje aqui com vocês, desejando que tudo dê certo e mais uma vez pedindo para vocês, se possível, vocês me sugerirem um nome para eu botar nessa bebezinha linda. Um forte abraço para vocês e até uma outra oportunidade.